Boa noite a todos, bem-vindo a mais essa live. Hoje eu vou falar sobre a invisibilidade da dança negra contemporânea. Para iniciar esse diálogo sobre a invisibilidade da dança negra contemporânea, primeiro a gente tem que entender o que seria dança negra, né? Porque para ter uma dança negra quer dizer que tem outro tipo de dança, né? Tem a dança branca e a gente vai discutir aqui a dança negra e a sua invisibilidade, como que acontece da dança contemporânea, dança negra contemporânea. Partindo do conceito de dança negra, o que é dança negra? Dança negra a gente descreve como tudo que o povo negro construiu de dança, é dança negra. Então, todas as danças tradicionais de origem negra, dança negra. Todas as danças urbanas de origem negra, né, dança negra. Né? E como que começa esse processo de invisibilidade? Né? E o que é dança contemporânea negra? Né? O que é dança negra contemporânea? A dança negra contemporânea são as danças que são produzidas no aqui e agora, no hoje, né? Utilizando aquelas técnicas de danças negras tradicionais, de danças. A dança afro faz parte da dança negra, né? Que é um estilo de dança, né? E o que na verdade essa invisibilidade começa com a destituição do nome de dança negra contemporânea, ou de danças negras, transformando em danças brasileiras. Né? Então tudo que é nosso, tudo que o negro criou, né, foi denominado, ou é denominado, né, e parece que isso é unânime nas academias, em estar denominando danças brasileiras. Aí quando você vê a questão de danças brasileiras, some o protagonismo do negro. A gente já discutiu anteriormente, né, sobre essa questão do apagamento e da exclusão, né, da extinção, na verdade, das danças guerreiras de origem negras aqui no Brasil. E isso influencia muito nessa questão da dança negra contemporânea. Entendendo que dança negra contemporânea vem de todas as danças, né, que compõem a dança negra aqui no Brasil, e fora do Brasil também, porque a dança negra contemporânea, ela se apropria de outras danças negras, tanto em África quanto fora de África. Né? E aí você cria técnicas específicas para essa dança negra contemporânea. Quando a gente chega nessa questão do apagamento, né, na questão da invisibilidade, aí a gente vai cair em várias questões. Uma é a questão, por exemplo, da formação do bailarino de dança dentro da academia. Quando eu falo academia, é dentro da universidade. Né? Dentro da universidade você não tem um tópico, né, dizendo assim, dança afro. Você não tem um tópico dizendo danças de origem negras tradicionais. Você não tem um tópico samba, por exemplo. Você não tem um tópico lundum. Né? E quando eu coloco isso daí, por quê? Porque se você não tem essas danças específicas dentro do currículo, né, da universidade, que forma o bailarino em dança, ou que forma o profissional em dança, né, se você não tem isso, você descaracteriza, né, e coloca como danças brasileiras, né, danças brasileiras, mas quem construiu essas danças? Né?
você desconstrói, já começa esse processo de meu Deus do céu, esse processo de do invisível da dança negra, né? E esse processo, e é lógico que esse processo ele vai se extrapolar, né, para a nossa sociedade, né? Quando você fala em dança negra, dança negra é uma palavra muito poderosa, é uma palavra de poder, né? E quando você coloca essa palavra de poder dentro de um currículo de universidade, você está empoderando um povo, né? E isso, né, que parece que não há divergência, é dessa exclusão, né, das danças negras de origem negra aqui no Brasil, desses currículos da universidade. Aí já começa um processo de apagamento, né? Quando você fala em dança negra contemporânea, né, a gente tem que pensar no seguinte: o que é dança negra contemporânea? Né? O negro no palco já é dança negra contemporânea? Não. Né? O que é dança negra contemporânea? Dança negra contemporânea é uma dança, são danças que utilizam técnicas de danças negras, né? Afro, populares, folclóricas, urbanas, que usam essas técnicas de forma consciente. A universidade é tão perversa nesse processo, né? Quando o negro cai nessa universidade, ele tem que ser muito forte, né? E quando eu falo muito forte, para manter a sua negritude, principalmente nessa área da dança, aqui no Brasil, ele tem que ser tão forte para manter essa negritude, porque esse processo de embranquecimento corporal, inclusive corporal desse negro, é muito forte e muito tentador. É a visão, o espelho que ele vai ter, né, para estar retocando sua imagem, né? Então isso é muito forte, né? Essa visão de desconstrução do corpo do negro quando ele chega nessa universidade, né? Então ele tem que ter, né, uma postura muito forte para manter essa sua negritude, né? E quando a gente fala assim na questão da dança negra, a gente pega a Unicamp, né? Eu não sei na questão da UFBA como está, né, a questão do currículo, mas não se vê, por exemplo, na Unicamp nada que sugira a questão da dança negra, né? Nada que dê essa referência de dança negra, né? Então as referências são outras, né? Você vai formando bailarinos com outros tipos de referência de dança, das danças ocidentais, né? Por exemplo não, das danças ocidentais mesmo, né? Essa formação do bailarino, né, vai ser reflexo na sua produção profissional, depois de formado. E aí a gente fala sobre a questão do apagamento da dança negra contemporânea. A invisibilidade, né? Onde que está a invisibilidade? Quando a gente discute essa questão da invisibilidade, essa invisibilidade, ela não está na comunidade, ela está no meios de produção, aonde gera recurso, aonde gera dinheiro, aonde gera sua sobrevivência, né? Por exemplo, o passinho no Rio de Janeiro, que é uma dança urbana, é uma dança negra e é uma dança que vem com técnicas sul-africanas, do Pantsula, né? E isso não é revelado, né? É como se fosse algo espontâneo, natural,
né? Como se não tivesse técnica. Esse é o primeiro processo de você desqualificar, né, essa dança produzida, né, dentro de uma comunidade. As danças, elas foram produzidas dentro de comunidade, né? Inclusive a europeia ocidental, que foi produzida dentro da comunidade, depois foi levada para a corte e né? E proibiram a comunidade de dançar, era só a corte que dançava, porque era um poder, era uma forma de comunicação. E aí a gente voltando para a questão da dança negra, esse poder de comunicação, né? E aí a gente vai para a definição, o que eu defino assim, para mim, o que é dança negra contemporânea? Que é a utilização dessas técnicas de danças negras produzidas, tanto no Brasil quanto em África, né? É dança. E aí quando eu falo é dança, por quê? Não basta um grupo de negros no palco e fazer movimentos que não tem nada a ver com técnica de dança negra contemporânea, né? Que você, por exemplo, questão popular que todo mundo entende, que você não vê jazz, né? Que você não vê o gingado do samba. E aí você vê essa influência profunda de destruição do corpo do negro bailarino da universidade. Você vê o negro andando para cá, andando para lá, andando para cá, andando para lá. O corpo duro, corpo duro, corpo duro. Quando ele para, faz um movimento com o corpo. A dança negra contemporânea, ela é viva, né? Ela é explosiva, né? Ela não para, né? Ela não para, é o tempo todo técnica, né? Eu vou assistir, por exemplo, quando eu vou assistir alguns grupos de dança, eu paro para assistir isso aqui no Brasil. Porque fora do Brasil você já vê, as pessoas já entram dançando. Tanto na Europa quanto na África já entram dançando, né? Aqui no Brasil você fica assim, ó, 5 minutos, a pessoa lá parada. Mas é dança. É o corpo. Ele precisa do movimento. Isso é dança, né? O corpo inerte é uma expressão que não é nossa, né? E aí a gente vai para o apagamento e para a invisibilidade da dança negra contemporânea. Esse é um dos processos. Né? Um processo, por exemplo, de você colocar negros dançando. Ótimo, são bailarinos, eles têm que dançar, né? Mas quando o negro dança uma dança ocidental, que não é técnicas de dança negra, e ele fala que é técnicas de dança negra, ele está promovendo esse apagamento, né? Ele está promovendo esse apagamento. Ele está fortalecendo esse apagamento, né? Esse apagamento, ele é econômico. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Assim, um dos grupos que utilizam a dança negra com grande habilidade técnica, por exemplo, é o Grupo Corpo. Não sei se vocês conhecem o Grupo Corpo. É o Grupo Corpo. Mas o negro, ele não é o protagonista, né? Mas o Grupo Corpo, ele é, né, a expressão brasileira da dança contemporânea. E aí eu vou te dar outro exemplo, né, fundamental para essa questão, compreensão dessa dança contemporânea, que pega a dança tradicional, né, negra, e transforma num poder tão grande e tão contemporâneo, né, tão forte, né, que qualquer um ali fala, é minha cultura. E quem não é negro fala, é essa cultura que eu quero. E por isso que eles pegam de nós. É o balé folclórico da Bahia. Né? Você assistiu o balé folclórico da Bahia? Não, aquilo é dança tradicional, aquilo é folclórico. É tudo. É contemporâneo.
é contemporâneo. E aí, o que é contemporâneo? Né? O que é de nossa época. Né? Quem criou a dança contemporânea? Foram os negros. Né? Essa é a minha maior discussão que a gente vem discutindo, não só minha, como de outros pesquisadores. As danças negras, elas são contemporâneas. Elas vêm de gerações e gerações, de séculos e séculos, né? Com a sua corporeidade, com a sua contemporaneidade, né? Vem de gerações, gerações, séculos, séculos, né? Com corpo contemporâneo. Né? Isso é técnica. Né? E o Ocidente só descobriu, ou só se abriu o contemporâneo após a libertação dos negros escravizados. Isso é história. E aí a gente não vai discutir, por exemplo, só a dança na questão do contemporâneo. A gente discute assim, todas as artes. A pintura, a música, deu uma evolução, uma enegrecida de uma hora para outra, né? Saiu daquele tim, 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 né? Então, assim, e quando faz isso, o corpo faz junto. Né? E isso que nos negam a nossa história, né? Nessa dança. Então, resumindo, né, eu dei assim 2 exemplos. Um é a apropriação cultural, o embranquecimento da nossa dança, utilizada pelo grupo corpo. Ganha dinheiro pra caramba. E a gente tem que ganhar dinheiro também. Né? Ganha dinheiro pra caramba. E outro, a nossa dança, nossa representação, você se enxergando no balé folclórico da Bahia. Né? É como, por exemplo, quando você vai assistir Alvin Ailey. Então se assiste a companhia, né? É o negro. Rei Leão, é o negro. Balé do Harley, é o negro. Né? Coral de Soweto, é o negro. Né? Somos nós, é nossa forma de produzir. E aí a gente vai para essa questão da invisibilidade. Aí eu me lembro mais uma vez de uma campanha de publicidade da TIM, que eles entram dançando o passinho. Aí você vê o seguinte, o branco já roubando essa técnica do passinho, que eu estou falando para vocês. Esse passinho vem de Pantsula, né, que é sul-africana. Então ele já vai se apropriando, né, desse passinho e já vai readaptando, reformulando esse passinho para que o seu corpo possa fazer aquele movimento. Né? Se você não dá visibilidade, não dá discussão técnica para a dança negra, né, você acaba excluindo a dança negra de editais. Porque a visão dos editais é a visão da dança ocidental. Né? Da dança ocidental. Agora, se o negro quiser participar do edital, ele vai participar do edital de danças tradicionais. Né? Mas, em outras danças, ele vai ter que se remodelar para se encaixar naquele edital. Se você vai para um edital e coloca dança contemporânea, não tem problema. Não tem problema. Você vai mandar seu vídeo, vai mandar sua dança e vai ganhar. Né? Nesse mesmo edital, se você coloca dança negra contemporânea, aí você já criou um problema. Né? Um problema, primeiro, a questão de que existe essa dança. Existe dança negra? Não, que é dança contemporânea. Né? Não é uma dança identitária.
A gente não está falando de identidades aqui. A gente não está falando de etnias. A gente não está falando de divisão. Aqui é só um povo, é o povo brasileiro. E quando se fala só um povo brasileiro, a nossa identidade vai por água abaixo. Né? Nós somos negros nascidos no Brasil, né? Com direitos diferentes dos brancos. A justiça vê a gente com outros olhos, não com os mesmos. A universidade vê a gente com outros olhos, não com os mesmos. Né? Então, existe toda essa diferença, e quando a diferença é a nosso favor, ela é escoada, né, para produção brasileira, né, e não para produção negra. Bem, essa invisibilidade da dança negra, quando a gente fala em vital, a gente está falando de dinheiro. A gente está falando de sustentação dessas companhias de dança negras. Ou de reorganização de novas companhias de dança negra. A gente está falando de recursos para formar profissionais em dança negra. Então, quando você tira essa possibilidade de editais, né, você está fazendo um apagamento nessa questão da dança negra contemporânea. E aí são estratégias do sistema. Que estratégias são essas do sistema? O sistema elege, né, no olhar dele, né, o que é menos negro para que ele possa definir como dança negra. Né? E para que ele possa financiar, né, essas produções, porque essas produções não vão bater de frente com a concepção de sociedade deles. Né? Porque quando você fala em dança negra, a primeira coisa, que eu já falei do início, né, é questão de resistência. Quando você faz a dança negra, né, é uma questão de desafio. Né? E quando você vai para a disputa com dança negra, com técnicas de dança negra, você está discutindo poder de conhecimento. Técnicas, poder de conhecimentos. Né? Eu não estou vendo, eu não consigo ver se tem alguma pergunta, mas pode fazer pergunta durante o processo que eu vou respondendo. Né? Então, esse processo de construção de dança negra é um processo de construção técnico, um processo de construção de dança. E é muito interessante a gente perceber esse processo de construção de dança negra, porque a gente fala de dança negra, mas muito pouco se conhece das danças africanas. Né? A gente acha que aquela dança africana representa todo o continente africano. Não. Né? Não. Né? São processos diferentes, com objetivos, né, que conjugam, né, a libertação, a proteção. Né? E isso que nós estamos perdendo nesse processo dessa construção de uma concepção que nós precisamos ter essa concepção. O que é dança negra contemporânea? Né? É você andar para cá e para lá? É você ficar meia hora no chão? Né? É você fazer só alguns movimentos com a saia? É você reproduzir, através do corpo negro, a dança ocidentalizada? Né? Ah, mas o negro não pode dançar. Ele só não pode falar que é dança negra. Né? Lógico que ele pode dançar. A gente pode dançar qualquer tipo de dança.
Só que a gente não pode, né, se apropriar de algo que não é. Né? É eu pegar e dançar o clássico europeu e falar que não é clássico europeu. Né? Quer dança da Tunísia? Porque eu estou dançando na Tunísia. Né? E isso a gente viu, por exemplo, a gente estava num congresso na África, não sei se era Moçambique ou África do Sul, o cara falou, o mestre de capoeira ali, branco, falou o seguinte, não, a dança, a capoeira, ela é originária de onde ela nasceu. Como assim de onde ela nasceu? Não, se ela nasceu aqui na África, ela é originária na África. Agora, se ela nasceu na Europa, ela é originária da Europa. Olha a apropriação e o discurso de apropriação que se faz sobre a nossa cultura. Né? Então, quer dizer assim, se eu monto um grupo de dança clássica aqui, europeia, no Brasil, ela é brasileira, então. Mesmo usando as técnicas que vieram de lá. Né? E é assim com a dança negra. Se nós criamos as danças negras que formam, né, a dança negra no Brasil, né, que é a dança afro, que é o samba, que é o coco, que é o maracatu, e vai. Né? Aí você inclui danças negras do continente americano, né, o jazz, a salsa, o merengue, e vai. Né? Olha só quantas coisas a gente construiu. E tem que dar esse apagamento. Né? Porque construção é conhecimento. E aí você apaga. E quando você começa a apagar, você começa a tirar as fontes, né, de recursos para a produção dessa dança. Quando a gente pensa, né, em dança em África, semana que vem a gente vai começar, por exemplo, um festival online, né, com vários bailarinos africanos. Né, isso aí a gente vai começar na quarta-feira da semana que vem. Corporeidade e contemporaneidade, né, com vários bailarinos africanos, com vários estilos de danças, né, do seu local, do seu país de origem, né, para vocês terem ideia, né, de como é a produção dessa dança contemporânea negra, essa dança negra contemporânea. Né. Basta a gente dizer assim, olha, isso daqui que ele está fazendo, né, parece o que eu já faço. Né? É semelhante com o que eu já faço. Né? Então, assim, quando você dá esse poder de conhecimento, né, para essa juventude da periferia, né, que tem sua dança, que as pessoas começam a colocar, eu sou contra a criança dançando funk. Mas que tipo de funk? Né? O que é o funk? O que fizeram com o funk? Né? A distorção do funk. Quem que entrou na comunidade e fez aquilo com o funk? Né? E quando a gente começar a perceber, né, que essa distorção do funk não foi feita pela nossa comunidade, muito pelo contrário, eles reproduzem, né, as nossas crianças reproduzem aquela dança branca funk e não funk negro, né, elas reproduzem, porque aquilo lá 24 horas por dia, né, na cabeça da criança. Né? Mulher maracujá. Você já viu mulher maracujá negra? Não viu, né? Mulher limão negra? Não viu. Né? Então, mulher laranja negra? Não viu. Né? Quem começou com esse negócio de destruição, né, do nosso funk? Né? E aí, é interessante vocês acompanharem esse festival que a gente vai estar promovendo. O pessoal está mandando vários e vários vídeos aqui pra gente, que eu estou selecionando junto com o grupo. A gente está selecionando esses vídeos. Tem vídeo da África do Sul, tem vídeo de
de Moçambique, tem o pessoal do Centro de Pesquisa de Moçambique, que é o nosso centro lá, mandando vídeos, né? Para perceber essa nossa potência na dança. Como é forte essa nossa potência na dança. Tanto lá quanto aqui. Né? E esse apagamento, ele vai se dando no sentido de se apropriar desse tesouro cultural que nós temos. Né? A dança, ela é natural do negro? Não. A dança é técnica. Você vai na África, você vê a criança pequena, ela praticando a dança. Ela não nasce dançando, né? Ela pratica. Se ela começa a andar, antes de andar, ela já está dançando. Por que ela já está dançando? Porque ela está vendo o pai dela, a mãe dela, o espelho dela, né? Fazendo o movimento. E ela vai fazendo. Né? Agora, se você pega uma criança africana e não coloca ela em contato com a dança, é o que está acontecendo em igrejas evangélicas na África, né? Você está matando esse espírito de sobrevivência, de comunicação, de necessidade dessa criança. Né? Então, a dança, ela não é natural. Né? Ela é aprendida. São técnicas aprendidas. Né? E isso que a gente vai mostrar nesse festival. Esse apagamento das danças, né? Eu estou fazendo assim, uma pesquisa de tese e dissertação na Unicamp. Dança brasileira, desconfigurando as nossas danças, né? Desconfigurando, né? Reorganizando nossas danças, porque como o corpo deles não cabe em nossas danças, eles precisam reconfigurar essa dança, né, para que o corpo deles caibam. Né? Esse processo de apagamento, né, ele está bem evidente hoje, bem evidente, principalmente nesse momento de pandemia. É quando os grupos de dança mais precisam de recurso, de danças negras, né? Mais precisam de recurso, tanto os tradicionais, quanto os urbanos, quanto os modernos, quanto os contemporâneos. Né? Então, é nesse momento que a gente vê essa política do não reconhecimento. Né? E isso que a gente tem que começar a inverter. Não é a questão assim, olha, eu consegui, o resto que se vire e consiga. Não é essa a questão. É a questão de... como que eu vou falar aqui? É uma questão de sobrevivência, não sua, né? Mas de suas gerações futuras. Né? De saber quem é você. Na live passada eu estava falando sobre a questão do apagamento das danças guerreiras. Né? Apagou. Ou virou festa, ou virou... Era dança guerreira, hoje virou festa. Ou virou festa, ou virou dança sacra. Né? Então apagou. Isso é muito importante. Né? Extremamente importante numa sociedade violenta que nós vivemos e a gente não consegue, né, dar resposta a isso. Nossos tambores são silenciados. E quem dá voz aos tambores não somos mais nós. São eles, de outra forma. E as nossas danças estão indo para esse mesmo caminho.
Tem um artigo que eu escrevi que já faz tempo, foi em 2010, 2011, né? Mas ainda a gente continua circulando ele, porque ele é muito importante. Ele faz esse debate sobre essa apropriação do que é dança negra, o que é dança contemporânea, essa apropriação da dança contemporânea. Então ele faz essa discussão. É um artigo que a gente conseguiu, por exemplo, discutir com ele. A gente conseguiu, olha, discutimos com ele na Costa Rica, Estados Unidos, na Europa, Turquia, Noruega, China, depois na África bastante a gente discute esse artigo, e ele está publicado assim, tem várias publicações, mas umas que foi agora que foi republicado, tá num site que é do nosso amigo Odair, né? Que é o site África Atual, né? E nesse artigo tem essa discussão sobre essa concepção de dança negra, né? Dá uma olhada nesse artigo lá. Tá dando para ver? Muito longe. Sim. Pode falar. Dá uma olhada nesse artigo lá, que é onde a gente faz essa discussão, né? E aí, a gente faz a discussão, por exemplo, da corporeidade, né? Por isso essa importância dessa corporeidade na dança negra, né? Você olha e vê o negro dançando, não o negro na dança, né? O negro na dança, o que é o negro na dança? Que nem eu falei, o negro, a gente tem excelentes bailarinos clássicos, excelentes bailarinos contemporâneos, mas segue outra técnica, não é dança negra. E quando a gente fala em dança negra, a minha dança negra, por exemplo, vocês entram lá no meu canal, a minha dança negra, por exemplo, é uma dança negra extremamente política. Política no sentido de discutir genocídio, de discutir a fome, de discutir a morte, né? De discutir a alegria do povo negro, né? Então, religiosidade, né? Então, essa discussão, por exemplo, minha dança ali, né, ela é extremamente identitária, panfletária e política. Ela não é omissa. Em alguns momentos ela é divertimento, em alguns momentos ela é reflexão. Então eu tenho assim várias coreografias, né, que levam para esse caminho. Mas em todas essas danças, o que tem de fato na questão de eu chamá-la de dança negra? As técnicas de dança negra que eu utilizo. Utilizo o jazz, utilizo o samba, muita dança, utilizo assim, eu vou generalizar, muita dança tradicional negra brasileira, utilizo danças tradicionais de Moçambique, danças tradicionais da África do Sul, danças tradicionais Namíbia, danças tradicionais Zimbábue. Todas essas técnicas eu utilizo. Merengue, salsa, né? Então, todas essas técnicas tá ali. Orixás, sapateado, né? Tudo isso para integrar minha dança. E como que eu faço esse discurso? No corpo, na dança. Intensamente, intensamente. O discurso é todo dançado.
dificilmente a gente coloca pausa em nossa coreografia. Não lembro de colocar pausa em minha coreografia. Tem pausa assim que eu coloquei numa coreografia que chamava duas vias. Como é? Um caminho, duas vias. Um caminho, duas vias. Era o nome dessa coreografia. É o nome dessa coreografia. Um caminho, duas vias. E nessa, eu coloco uma pausa em que eu fico, né, na ponta, sentado em cima de uma perna, perna cruzada, ponta, a outra perna cruzada nela, né? E eu faço essa pausa de 30 segundos, né, nessa perna. Quando eu fui apresentar essa coreografia na China, né, eu falei, os chineses eles gostam. Eu ampliei isso para para 1 minuto e meio, né, para 1 minuto e meio, né. Então, esse processo que eu entendo como dança negra é o processo de você dançar o tempo todo, né. Quando você vai nas danças de terreiro, né, nos sambas de terreiro, né, é o tempo todo se dança. É o tempo todo se dança. O movimento é o tempo todo, né, é o tempo todo. Não fala assim, deixa eu dar uma agachadinha aqui e descansar um pouquinho. Não, é o tempo todo, é aquele movimento o tempo todo, é o tempo todo, é o tempo todo. É isso que é nossa dança, né? Nossa dança não é esse caminhar frenético de cidade de São Paulo, para cá e para lá, para cá e para lá. Não é. Mesmo nesse caminhar frenético, nós dançamos. O negro dança. Desviando de um, desviando de outro, desviando de um, desviando de outro. Né? Aí quando vem, tira a mão do meu bolso. Né? Então a gente vai se virando. Né? É essa a nossa dança. E quando você está em África, né, todas as danças, né, são danças. São danças, não são pausas, né? Então, essa discussão a gente tem que refazer. Tem que refazer. É uma discussão tão poderosa que a gente teve a polêmica de Beyoncé. Mas essa polêmica vai além da roupa dela. Vai da representatividade que ela traz. É o apagamento das nossas danças guerreiras aqui que nós tivemos, que eu tive discutindo a live passada, né, que você vê renascendo ali. Né? Quem é você? Quem é você? Eu sou rainha. Eu sou rei. Eu sou guerreiro. Eu vou para cima. Né? É isso que é nossa dança. Né? Então, todo esse processo que a gente vem discutindo do apagamento, esse apagamento é necessário para que ocorra o embranquecimento. Né? Quando você apaga a identidade, você dá outra identidade. Quando você chega no cartório para registrar seu filho, o nome do meu filho é José. Você vai dar o nome de José? Vou. Ah, beleza. O cara tá vendo que você é negro, né? José, tal. Aí ele vai e coloca José Pardo. Mano, como você vai colocar Pardo aí? Ah, desculpa. Entendeu? Se você não reage, né, o apagamento da sua identidade, né, é no nascer do seu filho. É no nascer da sua produção. É no nascer da sua criação. Né? E isso você não recupera nunca mais. Nunca mais. Né? Seu filho pode reverter lá no futuro. Né? Mas você, né, está condenado para aquilo para sempre. Você vai carregar aquilo para sempre.
né? A sua falta de resistência, né? E a dança negra é exatamente isso, é resistência. Quando ela deixa de ser negra, ela deixa de ser resistente. Ninguém fala pela nossa resistência. Não tem como. A nossa resistência somos nós que temos que estar à frente. E não permitir, né, que as nossas danças e os nossos futuros produtores, futuros, né, criadores negros, né, desistam. Ou mude porque não tem recurso para manter a sua concepção de dança negra. O passinho, né, ele veio assim para dar uma vida nova para a dança negra, né? Quando eu falo do passinho, é um dos exemplos, né? Quando eu falo que ele veio para dar essa vida nova, né, ele veio renovando. E ele precisa desse espaço e desse apoio financeiro. Porque conhecimento se constrói, né, numa sociedade capitalista através do capital, né? Ou você não consegue construir as suas propostas artísticas, né? Então, assim, quando a gente fala em dança negra, a gente vai falando assim do nosso mundo, né? Da nossa identidade, da nossa relação com o negro africano, com o negro caribenho, com o negro norte-americano, com o negro europeu e com o negro em Ásia, né? Toda essa carga, né, quando você se fala em dança negra, né, ela é extremamente pesada, né? Por isso que tentam mudar a nomenclatura. Porque você fala, tudo que é negro, ele é pesado. Ele é pesado, porque ele lembra do seu passado. Ele lembra do nosso passado negro e lembra do passado do branco, né? Então ele é pesado. Ele traz a história, ele retoma essa história, né? Ele retoma essa gana de luta e essa gana de reparações, né, que nos deve, né? Então tudo que nós construímos se transforma em brasileiro. Ah, mas teve a colaboração do português, né? Teve a colaboração do índio. Aonde? Né? Aí você pergunta aonde? Né? Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, ó. Carlos, a dança do ventre é uma dança de origem negra? Se é de origem negra, por que não é comentado? A dança, olha, eu vou falar até mais que a dança do ventre. A dança do ventre é de origem negra. É de origem negra. Tem documentos que no Egito, né, no Egito Antigo, nas primeiras dinastias, já se dançava a dança do ventre. A dança do ventre, você vê que a dança do ventre ela é ondulação. É ondulação do ventre. Quem faz essas ondulações do ventre é o povo negro. Não é o povo árabe, né? Não é o povo europeu, é o povo negro, né? Aí eu vou te dar outra informação que também não falam. Por exemplo, o flamenco é negro, é mouro, é sapateado mouro, né? Toda dança africana ela é sapateada, toda.
Toda dança africana é sapateada, né? E são diferentes estilos de sapateados, né? Uns mais altos, assim, os Zulus, por exemplo, eles erguem a perna dele, pum, 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 super poderosa, né? Tem Namíbia e Zimbábue, tem um deslizamento, né? Que, assim, é uma técnica fabulosa, é um som fabuloso, que faz todo mundo dançar, né? É um deslizamento com o pé que é o princípio do sapateado moderno, né? Então, quando vai aparecer o sapateado? Na libertação dos negros, né? Aí você fala, aí Fred Astaire, é fichinha. Nicholas Bloder, Bodingo, Sammy Davis Jr., né? Sabe, é assim, a gente tem uma imensidão, né? Uma imensidão de negros que construíram, né, a cultura contemporânea universal, né, que a gente conhece hoje. Quando você pega, por exemplo, a arte contemporânea, né? Vamos pegar assim, eu vou um pouco mais antes. Picasso. A inspiração de Picasso era as máscaras. Quer arte contemporânea? Vai na África. As casas são arte contemporânea. As pinturas são arte contemporânea, né? A cidade é arte contemporânea, você andando na cidade, né? A dança está no cotidiano, né? Mesmo ela tendo movimentos que não sejam cotidianos. Do nada, né, alguém dança ali. Outra acompanha e continua dançando, vão embora, vão conversando. Isso é África, né? Isso é negro. Isso é que nos tiraram, né? O samba, ele foi proibido no início do século, porque o samba era negro. O samba era uma coisa de negro e mulato, como eles diziam. Então, uma coisa de negro e mulato, vadio. Pegou sambando, você era preso. Quando eles se apropriaram do samba, aí o samba ficou cultura brasileira. Tentaram se apropriar no samba de outra forma. Subiram o morro e tentaram criar a bossa nova. Samba de branco. Existe cultura de branco, existe cultura de negro? Existe. Existe justiça de branco e justiça de negro? Não existe. Justiça de branco e justiça de negro não existe. Existe só a justiça de branco, né? Você é negro, você caiu na justiça, você está perdido, né? Você está perdido. Outro dia eu estava lendo uma moça que teve que pagar uma indenização super alta aí para um casal branco porque atrasou lá o negócio que ela tinha que entregar, né? Sabe, são absurdos que a gente vê, né, de apropriações indébitas, né? E a nossa cultura é uma delas. Então, assim, a dança do ventre, ela é negra, né? Aí você vai encontrar a dança do ventre na África inteira. Na África inteira você encontra a dança do ventre, né? E de formas diferentes, né? Nesse festival aqui que a gente vai fazer, vai ser todas as quarta-feiras esse festival. Eu vou pedir para uma bailarina nossa lá africana, para ela fazer, né, essa questão de fazer o ventre dançar, né? Aí vocês vão ver a diferença e aí vocês vão perceber, né, que como é adaptado
as nossas danças para que sirva ao corpo branco. E quando ele consegue essa adaptação, ele dá outro nome e fala, isso daqui é nosso agora, não é mais de você. É belly dance, né? É belly dance que é chamado, né, no Ocidente, né? Tem mais? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Você já enfrentou racismo em algum lugar onde foi se apresentar ou com a sua companhia? A gente já enfrentou várias vezes. Várias vezes. Eu vou contar uma aqui, uma ou duas ou três, sei lá, vamos ver o que eu vou lembrando. Vou contar uma aqui, que é muito profunda. Eu não lembro se foi em 2011 ou 2012, a gente foi convidado para fazer a abertura de um festival de dança em Boituva. É Boituva, né? Boituva. Em Boituva. Fomos convidados para fazer a abertura desse festival, né? Então vamos lá fazer a abertura, tá? Pegamos o carro, fomos, se perdemos no meio do caminho, né? Se perdemos. Nossa, a gente tinha que abrir o negócio às 7 horas. E 7 horas a gente estava perdido. Aí eu ligo para a organizadora, olha, acho que a gente vai voltar para casa porque a gente se perdeu. Onde vocês estão? A gente está em tal lugar. Né? Tudo escuro. Né? Tudo escuro, estrada tudo escuro. A gente está em tal lugar. Ó, vai mais em frente que eu vou mandar alguém lá te buscar vocês e aí vocês acompanham o carro de alguém, tá? Aí eu falei, olha, acho melhor a gente ir embora porque a abertura já foi, né? Então a gente vai embora e... Não, mas aí vocês fecham o dia, fecham o festival, né? Falei, mas vai ter gente esperando? Não, vai, o pessoal tá tudo aqui esperando. A gente chega nesse festival. Chegamos, né? Tinha algumas companhias para apresentar ainda e a gente ia fazer o fechamento então do dia. O teatro lotado. Aí, quando a gente vai fazer esse fechamento, a mestre de cerimônia anuncia, né? Calquis Dance, Companhia de Dança Negra Contemporânea. Antes da gente entrar no palco, a gente já estava ouvindo as vaias, né? Olha só, as vaias. Quando a gente entrou no palco, meus sobrinhos, que eram os percussionistas, né? Esses meninos, assim, eles tocam desde os 2 anos, né? Eles eram meu percussionista. Um tinha 5 anos, o outro tinha 7, né, Pri? 7 anos, né? Quando a gente entra no palco, né? O pessoal fala macumba, e não sei o que tem. A gente nem tinha começado o negócio. A gente entra no palco e começaram macumba, volta para África e isso e aquilo. Aqui não é lugar de vocês, tá? Aí meus sobrinhos olharam e falaram, tio. Eu falei, fica calmo e toca o mais forte que vocês puderem, né? E aí eles começaram a tocar, né? Eles começaram a tocar e eu comecei a dançar, né? E aí aquelas vaias foram desaparecendo, né, Pri? Foi. Foram desaparecendo. Silêncio. Ficou o silêncio, os meninos tocando, aí que eles tocaram mais ainda. Né? A gente terminou a dança e aí, isso em Boituva. E aí o pessoal, a hora que terminou, o pessoal aplaudiu de pé. Aí eu peguei meu sobrinho e falei, vamos embora, né? Saímos, demos a costa e fomos embora, né? Fomos embora pro nosso camarim. Foi essa forma que a gente viu de enfrentar o racismo. Essa é uma, né? Teve uma outra, essa foi aonde, hein? Marias, que a gente ganhou. Foi em Sorocaba? Teatro de Sorocaba. Foi no Teatro Municipal de Sorocaba, foi, né? Foi o festival que estava acontecendo. Marias. Foi a mesma coisa. A hora que anunciaram
Calques Dance, Companhia de Dança Negra Contemporânea, né? E nessa eu não estava dançando. Quem estava dançando eram as meninas. Eu estava no palco, eu estava na plateia, né? E quando anunciaram Companhia de Dança Negra Contemporânea, começou assim aquelas vaias, né? Aquelas vaias Marias. A gente tem até o vídeo, né? Começou as vaias. Eu tava na plateia, aí eu pensei assim, nossa, eu não posso fazer nada, né? Porque eu tô aqui e as meninas estão lá, né? E a hora que começou a música, as meninas entraram forte, né? Entraram forte. E aí acabou, né? E aí acabou. Né? Que foi o espetáculo Marias, né? Foi, mas nessa noite você ganhou 2 prêmios. Mas Um de não, melhor grupo sênior contemporâneo da noite e melhor coreógrafo. então, mas isso daí não é a questão assim, a questão é que assim, a gente vai e enfrenta, né? A gente vai e enfrenta. E essa construção dança negra, quando a gente leva essa técnica de dança negra, né? A gente leva assim, no sentido de empoderamento mesmo, de se tiver algum negro assistindo vai se identificar, se tiver algum negro assistindo vai vir com a gente. Essa é a nossa intenção. Então, essa foi assim uma das... Foram várias, né? Foram várias, a gente sofre assim várias, porque a gente vai e quando eu colocava assim o grupo, às vezes eu fazia assim... coreografia específica para festival. Para quê? Porque eu ia desafiar mesmo. Porque eu sabia que quando eu chegava lá, eu era o único grupo de dança negra. Eu era o único grupo 100% negro. Né? Então, meus bailarinos sempre estiveram preparados para isso. Né? A gente sempre construiu essa identidade de negritude. Né? E aí a pior de todas, que eu considero a pior de todas, é discriminação na dança. Eu acabo de sofrer esse na Unicamp. Né? Um bando de branco racista. Né? Que eu quero resposta e vão ter que me dar. Né? Essa é a pior de todas. Né? Essa é a pior de todas. Né? Onde não deveria, né? Universo de conhecimento, onde não deveria, ocorreu, vergonhoso, e aonde se constroem políticas de dança, porque é dali que se forma o bailarino, e não só o bailarino, mas também o gestor cultural e o gestor curador de dança, por exemplo. Tem mais? Tem. O que aconteceu com o funk está acontecendo também com o rap? Não. Olha, o rap... Não, o rap é outra coisa. O rap é poderoso. O rap, ele tem uma autonomia muito grande. Né? Podem tentar. Mas o rap, talvez você esteja já falando do hip hop, mas o rap ele se reestrutura e o rap ele o que a gente perdeu na danças guerreiras, a gente ganhou na música guerreira. O rap é guerreiro. Né? O rap é guerreiro. O funk, o que aconteceu com o funk? O funk ele se misturou. Né? Ele se misturou. Ele foi abrindo, né? Foi abrindo, se misturou. E é como eu disse no começo. Você já viu alguma menina maracujá, mulher maracujá, negra? Mulher cebolinha, negra? Não. Né? Quem começou esses rebolados? Ah, não sei o que, melancia. Punha aquele bundão lá na frente, né? E as crianças começaram a imitar isso daí. Né? É igual a época da Xuxa. Né?
atinge a quem? Quem é as nossas referências? Hoje, eu acho que a gente está tendo outras referências que vai contra essa vulgarização sexual, né? E colocando mais sexualidade do que o sexual. E sexualidade é muito importante para a mulher negra, né? Diferente desse apelo sexual que a gente viu aí nos anos 2000 e pouco, né? Esses apelos sexuais, né? Desses grupos brancos, né? Colocando mulheres seminuas, né? E isso atinge direto a nossa comunidade, né? Então, acho que hoje vem um grupo grande assim de mulheres empoderadas recuperando esse espaço, né? Esse espaço e dando uma outra, como que eu vou dizer? Um outro contorno, né? E é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que desvalorizar o que é nosso. A gente tem que valorizar e redefinir com a nossa cara. Não com cara de melancia, com cara de não sei o quê. Não, 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 não. A gente tem que redefinir com a nossa cara, né? Com a nossa força, né? Então é isso que a gente tem que fazer com as nossas danças. Com o nosso, por exemplo, o axé, né? Quem compõe o axé é negro. É o mesmo negro que continua na favela, que continua, você está entendendo? Quem fica rico em cima disso é o branco. Olha o poder que nós temos. E nós temos que fazer desse poder, da construção do conhecimento, ficar em nossa mão e gerar recurso. A gente tem que fazer isso com a dança. Nossas danças negras. A gente tem que fazer isso com as nossas danças negras. Tem mais uma aqui que colocou assim. Fui numa aula de ritmos que englobava ritmo de todas as culturas. Eu identifiquei vários ritmos negros, mas nunca tocaram no assunto. Esse é o apagamento. Esse é o apagamento, a apropriação e o embranquecimento, né? Você vai numa aula de dança, eles estão utilizando danças negras, né? Carimbenhas, do norte e nordeste, mas eles não falam, né? Eles não falam, né? Inclusive tem uns que são tão cara de pau que falam que criaram uma nova técnica de ensino de dança, né? Então esse é o apagamento. O que a gente tem que fazer? Reconstruir, né, todos esses conceitos. Perguntar, mas isso não é dança negra? Isso não é foxé? Isso não é ijexá? Isso não é candomblé? Parece macumba, hein? Né? Então a gente tem que resgatar o que é nosso. Quando eu falo parece macumba, macumba é um instrumento de percussão. Mas quando eu falo parece macumba, é um termo muito usado, né, quando eles querem nos desqualificar. E a gente tem que requalificar, né? A gente tem que requalificar, né? É macumba sim, né? Vai dançar ou não vai dançar? Né? Se não vai dançar, né, dá licença para outro que vai dançar, né? Então a gente tem que requalificar. Já passou do tempo de você tentar convencer o branco de alguma coisa, né? Inclusive já passou do tempo de a gente tentar convencer qualquer um de alguma coisa, né? Até o negro, né? Tem negro que se faz de bobo, né? Você, né? Para, né? A gente tá sofrendo, nossos filhos morrendo todo dia, né? Então tem hora que você tem que falar, não, 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 a gente tem que mudar isso daqui. A gente tem que mudar o percurso econômico disso daqui. No início do século, esse país era nosso. Esse país era nosso. Nós éramos os engenheiros, os médicos, né? Era nosso esse país.
embranqueceram, apagaram toda a memória. E isso eu não estou dizendo porque eu quero dizer isso, porque é achismo, isso é história. Vai ver quem construiu esse país, quem construiu o conhecimento desse país. E a desconstrução, ela é muito rápida. Tem mais? Não, aqui pra mim não tá aparecendo, não. Então é isso, pessoal. Olha, nessa página que eu citei aí que é o Odair que administra, nosso amigo Odair, africaatual.com.br, é .com.br, né? Isso, ó. É africaatual, tudo junto.com.br. Tem esse artigo que eu e a Pri escrevemos já faz mais ou menos uns 10 anos, né, que a gente escreveu esse artigo. Né? Ele é curtinho, não é muito longo não. Tem umas 20 páginas. Tem esse artigo e ele fala sobre essa questão da dança negra, das técnicas, da construção, da corporeidade da dança negra, como que a gente constrói a nossa corporeidade. Né? A gente precisa de um espelho. Né? É como eu falei, né? A criança africana, ela tem sua mãe como espelho. Né? A sua mãe está cantando, a sua mãe está dançando, o seu pai está tocando, e ele está lá junto, está lá. Né? Não é que ele nasceu, né? É que ele produziu conhecimento através daquele espelho. Né? E aí ele vai seguindo essa tradição. Né? Então, tudo isso é importante para a gente refletir sobre a questão de conhecimento. A gente está falando aqui da dança, mas isso é para tudo, é para dança, é para música. Né? Chegou a hora, sim, eu acho que chegou o momento da gente... A gente tem que revolucionar esse país. Né? Eu falo isso porque vai encurtando esse nosso tempo, né? E a gente tem que revolucionar esse país para melhor. Né? O que tem de pior a gente já viu. Não serve para nós. Né? Temos que valorizar, né, a cultura tradicional negra. Temos que valorizar, temos que proteger, porque ela é a essência para a nossa dança contemporânea. Não adianta você inventar, né? Não adianta você inventar. A essência está ali. Se você não tiver essa essência, você não vai conseguir fazer a dança contemporânea negra, a dança negra contemporânea. Né? Não basta ser negro. Não basta. E reproduzir técnicas de aprisionamento corporal branco. Porque eles aprisionam o nosso corpo. O nosso corpo não é isso. O nosso corpo é expandido. É como o universo. Né? Então, tudo isso a gente tem que reconstruir. Né? A gente tem que rediscutir. Rediscutir quais caminhos culturais a gente quer. Né? Porque somos os melhores artistas e sempre quem está na frente de Secretaria de Cultura é branco. Me explica. Me explica isso. Primeira coisa. Juristas. Aí falam assim, olha, hoje a gente vai ter... tem vários candidatos majoritários negros saindo pelo país inteiro. Beleza, é um avanço, é isso mesmo. Vai firme isso e aquilo. Agora eu quero saber o seguinte. Quem vai ser o secretário de econômico? Quem vai ser o secretário jurídico? Quem vai ser o secretário de cultura? Quem vai ser o secretário de educação? Então, isso deveria ser igual o grupo de dança. O coreógrafo é fulano, o bailarino é ciclano, 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 ciclano. Oh, beleza. Né? Ou igual chapa de sindicato. O presidente é fulano, secretário de comunicação, secretário sindical, secretário não sei das contas. Beleza. Só que a gente fica no cego, na cegueira. Você não sabe quem vem junto.
Você não sabe o que vem junto. É um jogo, né, muito sujo, né, que a gente não sabe jogar. Já está aprovado isso daí. Enquanto a gente não mudar esse jogo, ele vai continuar nessa roda viva, né? Mas hoje é isso. Aí eu peço para vocês, né, que vai lá no meu perfil lá, entra no meu canal, vê as nossas danças, e semana que vem, na quarta-feira, a partir de amanhã a gente vai estar divulgando já, a gente vai começar um festival virtual, corporeidade e contemporaneidade, né? Dança negra contemporânea, com vários bailarinos do continente africano, né? E assim, vários jovens, né? Para ver assim que essa dança negra, ela é imensa, ela é imensa, ela é imensa, e ela vai invadindo, ela vai invadindo, ela vai invadindo. Beyoncé assim é apaixonada pela dança africana porque assim ela uns 5 a 6 anos atrás ela pegou uns meninos lá de Moçambique, né, que a gente conhece lá da África do Sul, moçambicanos, levou para coreografar, né? Aí não parou mais. Esses meninos africanos tão revolucionando, né, a dança contemporânea mundial, né? E é isso que a gente tem que prestar atenção, né? Senegal produz muita dança legal, Nigéria, Costa do Marfim, né? Namíbia, né? Namíbia assim, é uma fonte, Zimbábue, né? Então assim, a dança contemporânea está ali, ela está ali, né? E aí você não tem esse negócio, é dança tradicional, dança contemporânea, é dança, você se identifica, acabou, né? Não é mimimi, é dança, 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 dança. E isso que a gente vai ver nesse festival. Eu estou pedindo assim para os meninos e para os coreógrafos mostrarem essa questão mais corporal. Boa noite a todos, muito obrigado, né? E siga a gente.